Olá, hoje vamos falar de um dos assuntos mais comentados desde ontem, Silas Malafaia. Isso mesmo, ele é uma das figuras mais influentes do segmento evangélico no Brasil, foi peça-chave no apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu papel foi levar a agenda de Bolsonaro aos milhões de fiéis e defender suas posições políticas. Malafaia, que sempre foi um dos afiliados mais leais do ex-presidente, principalmente durante a campanha de 2018 e os anos seguintes no governo, começa agora a demonstrar sinais de descontentamento. Do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra na minha é sua sim, o que está em jogo é 2023, esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Por que medo? Hã? Medo? Rede social. Rede social. Ô, Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo critica? Bem, eu não vou nessa, mas vou me calar. Tá? Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse: Pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado, Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos? A terceira decepção, Nicolas. Você sabia, nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um está cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí, muito bem. Aí a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também têm que ser incriminados, como o Janones, que mentiu. Nos últimos tempos, o pastor não escondeu sua frustração com as escolhas políticas de Bolsonaro, particularmente nas eleições municipais de 2024. Para Malafaia, Bolsonaro falhou ao se posicionar com firmeza ao apoiar candidatos importantes como Ricardo Nunes em São Paulo. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior.
Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Eu disse, olha, Pablo Marçal, tu tem vaga garantida na Globo ou em Hollywood. Tu é um artista. Deixa de palhaçada, rapaz. Em 2 anos, ninguém como eu combateu Alexandre de Moraes. Sabe por que eu parei agora? Para desmascarar você que é uma farsa. Então, eu disse, olha, Pablo Marçal, tu tem vaga garantida na Globo ou em Hollywood. Tu é um artista. Bolsonaro, preferindo manter uma postura neutra, acabou sendo criticado por Malafaia, que o chamou de covarde e omisso. Para o pastor, essa falta de clareza é um sinal de fraqueza política. E é aí que entra Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo tem ganhado a confiança de Malafaia, especialmente por sua gestão técnica e por evitar as polêmicas que marcaram o governo Bolsonaro. Tarcísio oferece uma imagem política mais moderada e eficiente, atraindo o apoio de líderes religiosos como Malafaia, que buscam estabilidade política para avançar suas agendas. Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Mas essa mudança de rumo também está relacionada ao enfraquecimento da imagem de Bolsonaro após as eleições de 2022. Embora Malafaia ainda declare apoio a Bolsonaro, ele tem sido claro, não é um bolsominion. Não é um bolsominion cego. Suas críticas recentes mostram um pragmatismo político afiado, sempre em busca de novas alianças promissoras. Outro nome que tem causado preocupação a Malafaia é o de Pablo Marçal. O coach que agora se aventura no cenário político tem conquistado seguidores em um segmento que antes era dominado por Malafaia e Bolsonaro. Carismático e com uma retórica agressiva, Marçal representa uma ameaça direta ao protagonismo que Malafaia construiu ao longo dos anos no movimento conservador evangélico. Confronto contra quem? Como é que é? Vai ter que ir para confronto. Se Pablo Marçal vir, Bolsonaro vai ter que ir para confronto. Não vai dar para ficar em cima do muro. E a turma que apoiou ele, de Bolsonaro e da direita, vai ter que fazer uma escolha. A maioria vai ficar com Bolsonaro. Os maiores influenciadores. A escolha de Bergamo para essa entrevista é, por si só, um movimento estratégico de Malafaia. Ao falar com uma jornalista de esquerda, ele talvez esteja buscando mostrar que não é um aliado incondicional de Bolsonaro, mas sim uma voz independente no cenário político atual. Silas Malafaia pode estar preocupado com o crescimento de Pablo Marçal no público evangélico e cristão por várias razões estratégicas e de influência. A concorrência pelo protagonismo religioso. O Marçal, que é coach e atual candidato político, atraiu uma grande base de seguidores que tradicionalmente se alinhavam com líderes como Malafaia. Sua abordagem carismática e direta, combinada com uma retórica agressiva,
ressoa com uma parte significativa do público evangélico que busca renovação, novos líderes e discursos mais radicais. Isso ameaça a hegemonia de Malafaia como uma das vozes mais influentes do conservadorismo cristão no Brasil. Vocês não têm ideia. Pablo Marçal inventou uma coisa, quartel-general do reino. Olha o jogo dele, o cara é muito inteligente. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa dar oferta nem dízimo, você não precisa estar debaixo de orientação de pastor. Você toma a Santa Ceia, que é um sacramento da igreja evangélica, todo primeiro domingo, você toma a ceia em casa. Você pode batizar qualquer pessoa. Então, vamos lá. Ele arregimentou um exército de mais de 2 milhões de pessoas em aproximadamente 60 mil núcleos. E o que ele fez? Você não precisa dar oferta na igreja. Você não precisa dar dízimo. Compra meu material. Vai nas minhas palestras. O cara muito inteligente. Então, aí ele monta isso. Então, ele é uma ameaça para as igrejas, então. A igreja tem mais de 60 milhões de pessoas. Dizer que ele é ameaça é piada. Porque foi isso que eu combati ele em 2022. A adoção de novos métodos e retórica também pode ser uma outra preocupação. Marçal se diferencia dos líderes religiosos tradicionais, utilizando técnicas modernas de comunicação, incluindo o uso de redes sociais e uma linguagem de empoderamento pessoal e sucesso. Essa estratégia atrai um público jovem e urbano que está mais conectado com a cultura digital e menos com o estilo pastoral conservador de Malafaia. Isso coloca Malafaia em uma posição de desvantagem ao tentar competir com alguém que domina tão bem novas ferramentas de comunicação e motivação. Então ele tem um exército de apoiadores, que comem na mão dele. Ele manda mensagem para esses núcleos, ele manda vídeo para esses núcleos, são passados nos núcleos, os cursos. Então, esse povo é um povo mobilizado para Pablo Marçal. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem um exército de milícia digital de 120 mil pessoas que participam de concursos de cortes que ele promove e paga. Você já parou para pensar o que é isso? Rivalidade política e religiosa. Como Marçal também entrou no cenário político, ele compete diretamente com Malafaia pela influência sobre os novos eleitores evangélicos. A entrada de Marçal nesse espaço cria uma divisão na base de fiéis que já segue Bolsonaro e líderes religiosos conservadores. Malafaia, que por anos foi o principal influenciador evangélico no campo político, agora vê a sua influência ameaçada por um novo competidor que desafia não só sua liderança religiosa, mas também política. A mudança no discurso religioso também pode ser outro fator. Marçal oferece uma narrativa mais populista e, ao mesmo tempo, motivacional, o que pode atrair uma nova geração de evangélicos. Isso pode tirar de Malafaia o monopólio do discurso cristão conservador que ele dominou por décadas. E quando Jesus faz aquela declaração de Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ele está falando do otimista e está falando do pessimista. Esse temor de perda de relevância é exacerbado pela postura mais moderada de Marçal em certos temas, que pode apelar para aqueles que estão descontentes com a polarização do discurso político e religioso. A ameaça à agenda conservadora tradicional é outra questão. Marçal representa um estilo mais flexível e menos rígido de liderança, algo que pode atrair eleitores que buscam uma alternativa ao conservadorismo extremo defendido por Malafaia e outros líderes associados aí ao bolsonarismo. Faça uma excepcional noite e nós vamos destruir as crenças de escassez. Esse prédio eu gostei porque é o seguinte: o que é o problema da escassez? A escassez é um círculo e você está dentro dele. E quando você ousa sair desse círculo, existe uma força muito poderosa que te puxa de volta. Então você quer dar um passo para fora desse círculo, você vai descobrir que saindo desse círculo você não achou a liberdade, você achou outro círculo. E aí você fica doido, porque você fala, eu tenho que sair daqui.
Vem outro. Você sabe o que tem depois desse, né? Outro círculo. Pablo, isso vai acabar quando? Então, porque nós somos escassos. A escassez, ela começa quando você não entende plenamente quem é Ele, no caso Deus, e quando você não entende quem você é, e quando você não entende o plano que você está inserido. Vamos prestar atenção nessas três coisas que são exponenciais, elas. Esse estilo menos institucionalizado de Marçal pode ressoar com um público cansado das figuras tradicionais da religião evangélica e da política. A preocupação de Malafaia com Marçal pode ser vista, portanto, como uma reação à perda de controle sobre o público que por tanto tempo orbitou em torno de sua liderança. Marçal, sendo uma figura relativamente nova e mais ousada, desafia as bases de influência que Malafaia construiu ao longo dos anos, tanto no campo religioso quanto no campo político. Eu disse, olha, Pablo Marçal, tu tem vaga garantida na Globo ou em Hollywood. Tu é um artista. Deixa de palhaçada, rapaz. Em 2 anos, ninguém como eu combateu Alexandre de Moraes. Sabe por que eu parei agora? Para desmascarar você que é uma farsa. Então... Após Malafaia confessar que foi ele que incentivou Bolsonaro a reagir de um começo de depressão e medo e ir para as ruas, como ficará Bolsonaro agora? Quais as ameaças à sua liderança política com os eleitores da direita? Quais armadilhas estarão sendo preparadas para ele? Eu convido você a fazer uma análise comigo. Qual o impacto sobre Bolsonaro e a dependência de líderes religiosos? Essa confissão de Malafaia revelou uma relação de dependência entre Bolsonaro e figuras religiosas influentes, o que pode enfraquecer a sua imagem de liderança autossuficiente e forte. Se seus eleitores perceberem que ele precisa de apoio emocional e político constante, sua posição como símbolo da força e resistência pode sofrer abalos. A fragilidade psicológica e política de Bolsonaro. A menção à depressão e ao medo humaniza Bolsonaro, mas também revela vulnerabilidades. Para um líder que sempre se apresentou como firme e destemido, esse tipo de fragilidade pode afastar apoiadores que valorizam sua postura combativa. Líderes populistas como Bolsonaro tendem a capitalizar uma imagem de força. Portanto, essa revelação pode ser uma fraqueza explorada pelos adversários. Bolsonaro sempre contou com o apoio de uma base ultraconservadora que exige uma postura de força inabalável. A confissão de fragilidade pode ser interpretada por esses segmentos como um sinal de que Bolsonaro não tem mais o vigor ou a determinação para enfrentar o sistema, o que pode levar a uma migração desses eleitores para outras figuras de direita, como Tarcísio de Freitas ou Pablo Marçal. Com esse enfraquecimento da relação dos líderes da direita, quais seriam as ameaças à liderança política? A concorrência interna da direita e a ascensão de novos líderes de direita, como Tarcísio e Marçal, representa uma ameaça direta. Ambos têm características que podem atrair a base de Bolsonaro. Tarcísio com seu perfil técnico e moderado e Marçal com seu estilo carismático e radical. A dependência emocional revelada por Malafaia pode criar brechas para que esses concorrentes assumam o protagonismo entre os eleitores mais conservadores. Também pode acontecer o distanciamento de aliados religiosos. Embora Malafaia tenha sido um dos aliados mais leais de Bolsonaro, essa revelação pública pode indicar um desgaste na relação entre eles. Malafaia tem mostrado uma postura crítica em relação a algumas das escolhas políticas de Bolsonaro, especialmente nas eleições de 2024, e pode estar preparando o terreno para apoiar outro nome, como Tarcísio de Freitas, que representa uma nova opção para o eleitorado evangélico. Isso enfraquece Bolsonaro, que sempre contou com o apoio dos líderes religiosos para se manter relevante. Agora, continuando a nossa conjectura, cá entre nós, e se essa entrevista de um personagem de extrema-direita para uma jornalista considerada de esquerda não passar de uma manobra estratégica para criar um factoide? Qual poderia ser o objetivo? Manobras factoides são ferramentas clássicas na política para desviar a atenção
testar apoios ou consolidar bases eleitorais. No caso de Silas Malafaia, ao criticar Bolsonaro publicamente para uma jornalista de esquerda, ele possivelmente busca reposicionar-se como uma figura mais independente, manter sua base leal e minar o crescimento de Pablo Marçal a atrair atenção sobre si mesmo e suas novas alianças. Se a declaração de Silas Malafaia para uma jornalista de esquerda for uma manobra factoide, isso pode ser interpretado como uma estratégia deliberada para redirecionar a atenção dos eleitores de Pablo Marçal para si mesmo ou para o círculo de influência de Malafaia. O objetivo principal pode ser minar o crescimento de Marçal, que está atraindo uma base evangélica e conservadora similar àquela que tradicionalmente segue Malafaia, ou, pelo menos, provocar curiosidade e discussão em torno de seu nome dentro desse segmento. Poderia ser sim para desviar a atenção. Ao dar uma entrevista exclusiva para um veículo de esquerda, tradicionalmente crítico a Bolsonaro e ao próprio Malafaia, o pastor pode estar gerando uma situação de choque ou surpresa que chama a atenção da mídia e dos eleitores. Esse tipo de jogada pode desviar o foco da crescente popularidade de Pablo Marçal, trazendo o debate de volta para Malafaia e seus posicionamentos, forçando Marçal a reagir. Veja que nós estamos falando sobre esse assunto. Agora, se eu fosse apostar, eu diria que ele pode estar fazendo uma encenação para atingir o público de Marçal. Malafaia pode estar mirando um público que está em transição, eleitores evangélicos mais jovens ou insatisfeitos que começam a se identificar com Marçal. Ao provocar uma polêmica pública, ele atrai a atenção desses eleitores, especialmente os que acompanham a cobertura da mídia mainstream, incluindo jornalistas de esquerda, abrindo um novo canal de debate e inserindo-se nesse diálogo. Se você acha que criar factoides é uma ferramenta nova na política, eu vou te mostrar ocasiões em que isso ocorreu aos nossos olhos e na época não nos demos conta. Em 2016, Donald Trump e Ted Cruz. Durante as primárias republicanas de 2016 nos Estados Unidos, Trump e Ted Cruz travaram várias batalhas públicas. Em um desses episódios, Trump insinuou que o pai de Cruz estava envolvido com o assassinato de John Kennedy, um ataque absurdo, mas que gerou uma grande cobertura midiática. Eventualmente, Cruz passou a apoiar Trump, sugerindo que parte dessa briga foi utilizada para manter a mídia focada na campanha republicana e desviar o foco dos democratas. Lula e Ciro Gomes. Em 2022, na corrida presidencial, Ciro Gomes e Lula, ambos candidatos de esquerda, trocaram duras críticas, principalmente porque Ciro se recusava a apoiar Lula no primeiro turno. Esse embate trouxe mais visibilidade para Ciro, que tentava se posicionar como uma alternativa ao petismo, embora com pouca chance de vitória. O objetivo aqui era enfraquecer Lula no curto prazo e atrair eleitores progressistas indecisos. Por último, Jair Bolsonaro e João Dória. No auge da pandemia da Covid-19, Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, envolveram-se em brigas públicas sobre as medidas de restrição e vacinação. Esse confronto contínuo foi estratégico para ambos os lados. Bolsonaro manteve sua base radicalizada ao se opor às medidas de isolamento, enquanto Dória usou a oportunidade para se projetar como líder racional e defensor da ciência, mesmo que a troca de ataques tenha beneficiado ambos ao manter o foco da mídia em suas agendas. E você acreditou que tudo isso era apenas ocasional. Bom, agora, continuando aqui o nosso papo, eu gostaria de convidar você a conhecer o meu livro Idiolatria aos Políticos. Ele está à venda no site clubedeautores.com.br. Lá você vai obter mais informações sobre estratégias e como que os políticos se utilizam de técnicas para manipular nós, eleitores. Então, eu encontro com você na próxima e espero que você tenha um resto de semana maravilhoso. Um beijo, fique com Deus e até mais. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal. Gratidão por assistir até aqui.